Paz, amados. Amém? Convido os amados a abrirem a palavra do Senhor em Atos, capítulo 26. Amém? Todos encontraram? Atos 26. Vamos meditar nas Escrituras. Estou usando a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Eu vou esperar um pouquinho. Encontrar. Atos 26. Diz assim o texto sagrado, a partir do verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da religião, e agora estou sendo julgado por causa da minha esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejando alcançar, é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que vistes como daquelas
pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondidos. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei, também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Amém? Palavra do soberano ao coração dos que creem. Amém, meus amados? Quero, juntamente com os irmãos, com auxílio de Deus e com a compreensão e o bom ânimo dos irmãos, estudar hoje um tema: o líder e a evangelização no poder do Espírito. E para refletir sobre esse tema, quero trazer aqui um exemplo que, ao meu ver, nas Escrituras é um exemplo de um grande líder e de um grande evangelizador e no poder do Espírito. Este que eu vos apresento e que hoje queremos estudar um pouco, à luz desse texto, à luz do que olhamos na Bíblia, chama-se Paulo. Amém? Amém. Quem é Paulo? A sua origem, a sua história, a sua família, o que esse homem fez, como foi de fato essa conversão, o que o Senhor fez na vida dele, para que de fato ele fosse aprovado e viesse a ser o que nós hoje um pouco conhecemos sobre a vida dele. Então eu quero meditar com os irmãos acerca desse homem. Amém, meus queridos? Eu entendo, meus irmãos, que a história de Paulo
é muito relevante para os nossos dias hoje, para que possamos olhar à luz das Escrituras e olhar para o apóstolo Paulo com a seguinte visão, como ele dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Diferente do que nós hoje observamos, meus irmãos, siga a Jesus, faça o exemplo de Jesus, não olhe para mim porque sou falho. Que hoje, essa visão, se há no seu coração, ou se um dia passou, se um dia você falou, que isso possa mudar. Que você possa dizer para aqueles que te rodeiam, dentro da sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você coloque as plantas dos teus pés, que você possa dizer para alguns: olhe para mim porque eu estou refletindo a glória de Jesus. Olhe para a minha vida porque eu estou exalando o bom perfume do Mestre. Creio que nós podemos olhar para esses textos sagrados, meus irmãos, e aprender um pouco da vida desse homem. Onde esse homem nasceu, de acordo com as Escrituras em Atos 22:3, ele diz que ele é de Tarso, nascia em Tarso, mas ele diz também, à luz desse texto, que ele é um judeu genuíno. E nós aprendemos, segundo as Escrituras, que ele é da tribo de Benjamim, irmão querido de José. José, que nós bem conhecemos a história dele, José no Egito. E ele diz claramente que nós vemos à luz das Escrituras, da sua família, uma irmã que ele tinha, um sobrinho que o alertou ainda em Jerusalém sobre a tramóia dos judeus, preparando-se e até jurando entre si ficar 40 dias sem comer. Perdão, mais de 40 judeus e juraram entre si ficar sem comer até matá-lo. Mais de 40 judeus. E este sobrinho dele em Jerusalém correu para avisá-lo. Ele tinha uma família, ele tinha uma história, ele tinha um nome, e o seu nome era Saulo, nome de descendência judaica. Este Saulo, ainda moço, ainda jovem, foi para Jerusalém aprender aos pés de Gamaliel. E é interessante, meus irmãos, eu pude estudar um pouquinho com um rabino por 1 ano, e ele diz o seguinte: ainda hoje em Jerusalém, ainda hoje em Israel, você tem pessoas que já decoram todo o Antigo Testamento com 14 anos de idade, sabe a Torá e sabe o Antigo Testamento. Conta-se os estudiosos que nessa fase de idade, quando Paulo foi aos pés de Gamaliel, ele já sabia todo o Antigo Testamento e podia citar de cabeça. A dedicação de um seminarista como aquele jovem, numa faixa de idade entre 14 e 15 anos, já tinha na ponta da língua, como diz hoje, já tinha bala na agulha. Eram pessoas dedicadas, e segundo os estudiosos, diz que o mestre estava sentado e ele sentava-se ao chão, o discípulo, e ser discípulo de Gamaliel não era para qualquer um, é para os melhores. Era para os melhores. Então, este homem não era qualquer um, era uma pessoa dedicada. Dedicada. Fariseu por família, a família dele era fariseu, eu sou fariseu e filho de fariseu. E foi aprender com um doutor fariseu, sobre o quê? Sobre a lei do Senhor. E era zeloso nessa lei do Senhor. Pessoa dedicada. Diz as Escrituras, meus irmãos, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Filipenses 3:5. E o texto que eu falei sobre a família dele está em Atos 23:16, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então esse homem, ele tinha uma história, ele tinha uma família, ele tinha um zelo, ele tinha uma dedicação, ele tinha sede. A linguagem que os historiadores usam quando fala de um discípulo que aprendia de um mestre, que ouvia de um mestre, era assim:
aqui o mestre sentava lá, sentava-se o discípulo mais embaixo no chão, e ele estava disponível a beber o que o seu mestre derramava sobre ele. Penso eu que assim deve ser também a postura de um discípulo de Cristo. Ao se derramar e ao se deparar diante das Escrituras, nós temos que fazer como diz aquele salmo: o meu coração anseia por ti, ó Deus, assim como uma corça anseia por água, eu tenho sede de Deus. Porque se você não tiver sede de aprender de Deus, de aprender dessa palavra que te vivifica, dessa palavra que te renova, dessa palavra que te põe de pé, dessa palavra que te fortalece, quem terá por ti? Então esses discípulos colocavam-se aos pés de mestres e bebiam, sedentos. Ali aos pés de Gamaliel ele aprendia e se tornou poderoso na lei, se tornou um mestre, se tornou, como diz as Escrituras, diferenciado entre aqueles da minha idade, diz as Escrituras. Ele era diferenciado no judaísmo por conta da sua dedicação. Hoje, o que nós observamos é muito gogó e pouca dedicação, é muito gogó e pouco joelho, é muito gogó e pouca vida de oração. Qual que era a profissão deste homem? Atos 18, ele era um fazedor de tendas, era uma pessoa que trabalhava, não era desocupado. Como a gente disse aqui, ele é judeu e mostra as Escrituras. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos este homem dedicado, este homem aplicado à sua religião, ele faz de tudo, pensando que o que ele fazia agradava a Deus, inclusive dava até o seu voto para matar pessoas, como ele contemplou a morte de um servo de Deus como Estevão, e como ele castigava e ele assolava, como aqui ele está dizendo ao rei Agripa, porque eu estou trazendo um pouco do resumo para que os irmãos consigam ter um pouco mais de luz e entender o que aconteceu aqui, como é que chegou essa situação, o que ele está fazendo diante de um rei e quem é esse rei Agripa. Tá, meus irmãos? E aí, a caminho de Damasco, ele já estava ali sedento para destruir e perseguir a igreja de... Pode falar. A igreja de... E quem ele encontra no caminho, ou melhor, quem é que vem ao encontro? Ele está perseguindo a igreja, e ele encontra o Senhor da igreja. Isso não é diferente para nós hoje. Aquelas pessoas que se levantam, e Jesus não fez diferente não, ele disse isso muito claro. Aquele que quiser servir piedosamente, caminhar piedosamente e viver piedosamente, padecerá perseguição. Meus irmãos, muitos pegam textos da Bíblia e torcem até sair sangue, não sai nem água, sai sangue. Dá até agonia de ver algumas questões, mas vamos olhar a Bíblia. O que diz as Escrituras no capítulo 9 de Atos? Diz que Cristo veio ao encontro desse homem, temido, terrível, que eu imagino até pessoas só de ouvir falar, tremiam-se, mesmo homens poderosos como os servos do Senhor, profetas do Deus vivo, a quem falava e Deus parece aquele negócio, olha, e respondia imediatamente. Isso falta muito na liderança e nas igrejas nos dias de hoje, de falar com Deus e ouvir Deus falar, ter intimidade com Deus, e estes homens se preocupavam também, só de ouvir falar o nome de Saulo. E aqui ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. Dura coisa recalcitares é resistir. Aguilhão era uma vara de madeira e na sua ponta tinha uma ponta afiada de metal ou de cobre, que era para cutucar os bois, digamos assim, rebeldes. O que Cristo está dizendo com isso? Saulo, Saulo, é desnecessário a tua resistência para comigo, para com a igreja.
É inútil você resistir. E ele entendeu isso muito bem. Quem és tu, Senhor? Olha o camarada. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. E aí o Senhor o comissiona, o Senhor dá ordens para ele, e o Senhor o orienta, e o Senhor também fala com o seu servo Barnabé para que vá ao encontro desse Saulo. Por quê? Porque ele já está há 3 dias orando e jejuando. Vá ao encontro dele, porque eu tenho uma obra na vida dele. É Saulo mesmo. Eu tenho ouvido, infelizmente, irmãos, em algumas igrejas que a gente passa por aí, olha, fulano não tem mais jeito, já desisti de orar por ciclano. E estou falando de lideranças, e o foco aqui é liderança, e o foco aqui é aquele que é obreiro, aquele que é chamado. Como é que pode nós que estamos à frente desistir de alguém? E principalmente nas nossas orações, porque o Senhor não desistiu de um homem como Paulo. Paulo, seu nome romano, Saulo, seu nome judaico. Como é que pode a gente falar, olha, não vou mais orar por fulano, não vou mais orar por ciclano, não tenho mais esperança nessa pessoa. E aí o Senhor fala para Ananias, vai lá e unge a Saulo, porque eu tenho uma obra na vida dele. A partir daí, meus irmãos, esse homem passa a pregar em Damasco. E de maneira extraordinária, no poder do Espírito, cheio de conhecimento, mas cheio de Deus. Cheio de palavra e cheio de unção. Como disse o pastor Enéas, é preciso a gente juntar a unção de Moody com a erudição de Spurgeon. Une e vá, marche! Faça alguma coisa com esse conhecimento que você extraiu, bebeu de Deus, bebeu dos mestres de Deus. E aí ele começa uma obra extraordinária. Existem alguns períodos aí, alguns pormenores, meus irmãos, que os estudiosos mostram que ele ficou aí 14 anos da vida dele, que ninguém sabe aonde ele foi parar. Não vamos entrar nesse detalhe, eu gosto de citar como Jesus está escrito. Está escrito, meus irmãos, em Atos capítulo 13 ao capítulo 15, a história da primeira viagem, da obra de evangelização desse homem. E ele vai por chamado de Deus. Ele estava junto com Barnabé na igreja de Antioquia da Síria. A Bíblia cita 2 Antioquia. Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da Síria se tornou uma base de evangelização. Antioquia da Síria, o próprio nome já associa. Síria era uma das províncias, juntamente ali com a Cilícia. Então, olha que interessante que Deus faz. Deus envia Barnabé, busca Saulo lá em Tarso e traz ele para Antioquia da Síria. E nessa igreja eles ficaram por 1 ano. Edificando, preparando, Bíblia, oração, jejum, Bíblia, oração, jejum. E o Senhor se manifestou no meio deles, o Espírito Santo, e disse, separai-me a Saulo e Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E os enviou. Daí saiu a primeira viagem missionária, a primeira viagem de evangelização. Saíram da Antioquia da Síria, visitaram vários lugares, retornaram para a Antioquia da Síria. Novamente a segunda viagem está em Atos capítulo 16 até o capítulo 18. Novamente eles saem de Antioquia da Síria, viajam, ganham almas, plantam igrejas, fortalecem. E aí cada viagem, olha que interessante, na primeira viagem é 3 pessoas, Paulo mais 2, Paulo, Barnabé e João Marcos. Na segunda viagem, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, porque João Marcos, como abandonou eles na primeira, Saulo já deu um chega para lá. Infelizmente, às vezes há discussões no meio da liderança. Não deveria. O que deve haver?
perdão, se acontecer alguma discussão, que haja perdão, que haja transparência, que seja quebrado essa barreira, e que venha o perdão, que venha o amor, que prevaleça sempre a unidade. E aí, nessa segunda viagem, da primeira 3, na segunda viagem 4 pessoas. Na terceira viagem, novamente, retornaram para Antioquia da Síria, uma igreja fervorosa e poderosa. Partiram, terceira viagem de evangelização, de novo. Mas quando eles partiram, eles foram num grupo de 10 irmãos. 10 irmãos, contando com Paulo, nessa obra, na terceira viagem de evangelização. Olha só o crescimento, estão percebendo? Por quê, meus irmãos? Porque pessoa de Bíblia, oração, jejum, Bíblia, oração e jejum, atrai pessoas para perto dela. Resplandece o bom perfume de Cristo, resplandece a luz de Cristo. O bom perfume de Cristo exala sobre essa vida. Ela atrai vidas, ela atrai pessoas que jogam pedras, sim, como disse as Escrituras. Aquele que quiser viver piedosamente, padecerá perseguição. Mas você é conduzido em Cristo, triunfantemente, diz as Escrituras. Como? Não sei, mas eu sei que a Bíblia garante. Amém? E aí, ele vai na terceira viagem missionária, sai da Antioquia da Síria, igreja poderosa, só que ele não retorna para lá, ele retorna em Cesareia. De Cesareia vai para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, meus irmãos, aí a gente observa do capítulo 22 até o capítulo 23, é sobre essa questão da prisão de Paulo, porque no templo lá em Jerusalém, alguns judeus que provavelmente vieram de Éfeso, ao ver um efésio lá no meio da cidade, achou que acusaram Paulo de ter levado esse efésio lá para dentro do templo, e criaram um alvoroço terrível, criaram um alvoroço, inventaram 3 acusações contra o servo do Senhor, e aí a gente vê essas acusações, e ele se defendendo perante os judeus, no capítulo 22 ao 23, no capítulo 24 é ele se defendendo diante de Festo, diante de Félix, 24 a 25, é Paulo se defendendo. E aí agora a gente está com Paulo preso, se defendendo diante do rei Agripa II, porque o Agripa I era um camarada terrível, mandou matar Tiago. Antes dele, Herodes, o Grande, que mandou matar as criancinhas até 2 anos de idade, na época do nascimento de Jesus. Lembram disso? Olha só, é tudo terrível. Herodes o Grande manda matar as criancinhas até 2 anos de idade. Depois dele vem Agripa I, que é outro terrível, mandou matar, decapitar Tiago. Agripa II teve relacionamento com a própria irmã, outro terrível. Então os judeus não se relacionavam tanto com esse Agripa II, que é esse camarada aqui que Paulo está diante dele. Olha o caráter do líder, é o que o pastor estava falando. Olha o caráter, olha o exemplo do camarada. E esse Agripa II, que é esse camarada aqui, ele tinha a capacidade de votar para colocar sumo sacerdote ou para tirar sumo sacerdote. Ele era o mediador entre os romanos e os judeus. Ele fazia essa mediação. E aí a gente aprende algumas lições, meus irmãos, olhando para esse texto e sendo bem objetivo para os irmãos, o que aprendemos no verso 1, 2 e 3, acerca da liderança e a evangelização. Observem comigo o verso 1, 2 e 3 do 26. Nós aprendemos nesse versículo uma lição muito importante. Veja isso. O líder, ele age com sabedoria. Observe comigo. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, acenando com a mão, observem isso, no verso 2, tenho-me por feliz, e olha o detalhe, pelo privilégio, e no verso 3 ele diz, eu sei que nada
é oculto e que você, ó rei, tenha o conhecimento de todas as coisas que aqui está sendo tratado. Diante da dificuldade, mesmo Paulo estando preso, a sua atitude é uma atitude respeitosa, ele usava os costumes, ele apresentou-se levantando a mão, ele disse uma palavra, que é uma palavra de honra, olha que interessante. Tenho-me por feliz pelo privilégio. Olha o que Jesus disse em Mateus 10, a partir do verso 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. No verso 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servirem de testemunho a eles e os gentios. E é interessante que eu chamo a atenção, que Paulo afirma que é do conhecimento, e tanto do rei Agripa II, com quem eu estou falando, que todas as coisas que ele estava sofrendo ali, nada estava oculto. Ele tinha esse conhecimento. E uma coisa, meus irmãos, que hoje nós podemos aprender extraindo desses versículos é, primeiro, o líder deve agir com prudência. Não pode ser como Pedro, já puxa a espada, corta a orelha, já pede 5 minutos para Jesus. É aquele líder giraia. Espera aí que esse irmão vai ver. Ah, se ele não vai ver, ele não me conhece. Nem eu quero conhecer esse tipo de liderança. Pensar antes de agir. Olha só, levanta a mão, começa a falar, afirma, tenham-me por feliz. Olha só, Paulo está falando de verdade, ele não está sendo hipócrita. Está algemado e abrir a boca, pensa bem, está algemado e abre a boca e diz, tenham-me por feliz. É um privilégio estar na tua presença, rei. Dá para entender um negócio desse? Algemado. Jesus é bom. Eu estou algemado. Mas é um privilégio estar na tua presença, porque eu vou dar o meu testemunho para você. Você não vai morrer sem conhecer o meu testemunho. Paulo, ele pregava a palavra e demonstrava com fatos. O que é esse demonstrar? Ele associava aquilo que Jesus declarava com a existência, com os fatos reais, acontecimentos que validavam, que atestavam as Escrituras. Isso é poder de Deus. O que mais nós aprendemos? Devemos respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades. Essa autoridade pode ser seu pastor, seu líder imediato, seu chefe lá no trabalho. Não ficar murmurando e formando gangues para destruir ou falar mal do pastor, ou falar mal da autoridade, falar mal das pessoas no trabalho. Nós aprendemos à luz desse texto a agir com sabedoria, a pensar antes de falar. Sabe por quê? Porque diz assim, as Escrituras, acautelai-vos, cuidado, vigiai. A reflexão que eu deixo para mim e para você, será que você poderia dizer que é feliz e que é um privilégio estar na presença desse seu chefe, do seu pastor, desse seu líder, dessa pessoa que hoje o Senhor permite estar diante de ti? Seja essa pessoa que tem feito você passar por dificuldade, é um privilégio? O que essa pessoa pode olhar para ti e extrair de ti? Algo de Cristo. Ou você vai dizer, olha para Jesus porque eu sou falho. Que, meu irmão, se você aprender, seminarista, a dizer como Paulo, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Estou aqui para beber de ti, ó Deus. Derrama da tua palavra ao meu coração. O que mais nós aprendemos nesse texto sagrado? Observando o verso 4 e 5, nós aprendemos que o líder tem uma vida transparente. Vamos lá? Olha o que diz o texto.
Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. O líder não pode ser um 007. Tinha um irmão trabalhando e uma outra pessoa trabalhava lá com ele, e esse outro que trabalhava com ele passou aí na igreja. Quando o indivíduo foi para a igreja e foi ganho por Jesus, identificou que o irmão era da igreja há 300 anos, era vários anos da igreja, e nunca abriu a boca para falar, Jesus é bom. Nunca abriu a boca, é o líder 007. Era um obreiro, é complicado, meus irmãos. Ter testemunho, ter uma vida transparente, uma vida, como diz as Escrituras, nós somos uma carta de Cristo, uma carta viva, e nós temos que ter esse coração aberto e uma palavra do Deus vivo para ser lida por todos, que o nosso testemunho possa ser uma mensagem de poder àqueles que nos rodeiam. Ele tinha uma vida transparente, diferente de, infelizmente, muitos que escondiam a verdade. Paulo não, Paulo fazia questão de mostrar, olha, eu tenho uma vida transparente. De fato, meu irmão, será que eu e você estamos com uma vida transparente? O que eu sou na igreja com a minha esposa, eu sou lá em casa. O que eu sou na igreja com meus filhos, eu sou lá em casa. O meu comportamento na igreja é igual na minha vizinhança. Meu comportamento no trabalho é igual ao meu agir entre a igreja quando eu estou servindo. Será que alguém pode dizer, eu quero ir para a igreja missionária em Ferraz, por conta desse irmão ou dessa irmã? Eu quero ir para a igreja lá em Poá, por conta do Laerton. Eu quero servir esse Jesus desse Laerton. Sabe o que acontece, meus irmãos? Infelizmente, a gente vê situações como a que eu vi no trabalho. Olha, fulano pode falar de Jesus para mim, mas você não. Porque você está dando em cima da fulana, beltrana e ciclana. Estou falando de líderes. Estou falando a obreiros. Mas fulano pode falar de Jesus para mim. Ele pode dizer alguma coisa e eu vou acreditar. Infelizmente, a gente vive situações como essa. Para a gente ganhar tempo, versos 6, 7, 8, nós aprendemos outra lição. O líder tem um alvo de Deus no coração. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa. E Paulo ele discorre aqui, olha, verso 7, a qual? E por conta dessa esperança, que esperança é essa? A volta do Messias, a volta do seu reino, a esperança de que há de fato uma ressurreição. Isso é promessa do Deus vivo. Há uma esperança no coração de Paulo, Deus colocou um alvo em seu coração. Esse alvo tem que estar também no teu coração, no meu. Muitos líderes perderam esse alvo e se perderam, porque tiraram a esperança do céu, a esperança da volta do Cristo vivo, e colocaram outras coisas dentro da igreja, e colocaram Cristo para fora da igreja. Infelizmente, nós aprendemos com Paulo, nesses textos aqui, que ele observa. Ele estava indignado, para ele era inconcebível ser condenado por conta de crer na ressurreição. E aí ele questiona, por que vocês não creem na ressurreição dos mortos? E por que vocês não creem, querem me condenar? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Atos 24, 15. Paulo estava convicto do alvo de Deus no seu coração, e ele olhava firmemente para esse alvo, não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda, ele tinha um alvo no seu coração, porque se
existe um alvo, um sonho de Deus. Olha só, antes de José sonhar, o Senhor sonhou por José no Egito. E o Senhor derramou esse sonho no coração dele. E toda a vida dele mudou. Um dia, quando você conheceu Jesus, você nasceu de novo, o Senhor colocou esse sonho do céu, da ressurreição, da vida eterna no seu coração. E você serve ao Senhor com alegria. E você deve marchar na igreja com essa alegria. E esse alvo jamais deve sair do seu coração. Infelizmente, esses líderes que pervertem o povo e que se desviaram, vão pagar um alto preço. A questão, meu irmão, é se você é líder e tem esse alvo de Deus em seu coração e fervorosamente está servindo ao soberano dia e noite, se há constância, se há perseverança, se há esmero, o Senhor há de te recompensar. O Senhor há de te abençoar. Esteja certo disso. Amém? A canseira, todas essas questões, isso vai ser secundário. O sono vai ser tudo secundário. A luta, o desemprego vai ser tudo secundário, porque Deus é contigo. E isso ninguém arranca e você sabe disso. Amém? Uma coisa importante, o líder que não sabe para onde vai, chegará onde Jesus não quer. Amém? Guarde isso no seu coração. Vamos avançar? No verso 9 em diante, nós aprendemos o líder e acerca do seu testemunho de vida. E ele observa esse testemunho de vida como uma arma poderosa para a evangelização. E ele diz assim, ao meio-dia, a partir do verso 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma grande voz que levantava, que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Olha que interessante, meus irmãos, alguns detalhes aqui nesses textos. E no verso 9 eu quero chamar a atenção à primeira parte aí, que ele diz assim, ó, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar. Esse me parecia, Paulo está chamando a atenção o seguinte, me parecia, porque agora eu estou abandonando esse desejo do meu eu, e eu estou olhando agora para a vontade e o parecer real do meu Senhor. Me parecia, ó rei, porque agora eu não olho a minha vontade. Convém que eu diminua e que o meu Senhor cresça. Me parecia, olha o detalhe, me parecia, eu pensava, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É mais ou menos assim, meus irmãos. Não, agora Senhor, 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 guia-me, conduza-me, seja feita a tua vontade. E é interessante a gente observar os detalhes das Escrituras e extrair a aprendizagem para as nossas vidas, meus irmãos. Continuando do verso 10 ao verso 11, Paulo deixa claro que ao chamar os de santos, aquele a quem ele perseguia, ele está falando, estes que eu perseguia eram servos do Deus Altíssimo, o Rei. Do verso 12 ao 15, Paulo relata essa experiência extraordinária dele com Cristo. E essa experiência ele relata em dois momentos. No capítulo 22, e no capítulo 22, ele fala esse testemunho em hebraico. Olha um detalhe. Diz os historiadores e os entendidos e estudiosos
que dentro de casa o judeu falava hebraico, do lado de fora em aramaico, e quando se conectavam com outras pessoas em grego, mais ou menos o inglês de hoje. Quando Paulo ele começa a falar no capítulo 22, verso 2, você vê que ele levanta a mão e ele começa a falar em hebraico, a multidão faz um grande silêncio. Por quê? Porque a palavra hebraica eles tinham como uma palavra mais santa, então eles tinham um maior respeito. Olha que interessante. E ele começa a dar o seu testemunho em hebraico, e aqui pela segunda vez ele está dando o seu testemunho. E ele está aqui diante do rei Agripa II, e ele fala dessa experiência, dessa fé e dessa crença no Cristo vivo, no poder e na unção do Espírito. De maneira extraordinária, ele não se envergonha de anunciar essa experiência de vida, e ele vê que essa experiência de vida, eu aprendo aqui com Paulo, que é uma arma poderosa para a evangelização. O que nós aprendemos é que o seu testemunho, ele deve ser uma estratégia nas mãos de Cristo para alcançar esses teus queridos, essa tua parentela, esses teus amigos, essa sua vizinhança. Amém, meu querido? Você tem um testemunho de poder. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas já passaram na tua vida, Jesus te fez nova criatura. O seu testemunho é poder de Deus para alcançar almas. Paulo cria nisso, eu vejo isso nas Escrituras. O que mais? A luz de Jesus em você deve resplandecer sobre os seus liderados, amigos. Eles precisam saber e ver o antes e depois. A minha irmã chegou para minha esposa: de fato você deu uma sorte danada, porque esse meu irmão era terrível, e eu reconheço que Deus faz milagre. É meio chato, mas é uma bênção, né? Na cara, ela é aquelas pessoas que dá na venta, né, como fala, dá na lata. As pessoas precisam ver o antes e depois, porque se a pessoa olha para ti e não vê diferença, onde está Jesus? Eu sou falho, sou pecador. Por que não pede as contas para o Senhor então? Para de envergonhar a obra do Senhor. Mas já que você se comprometeu, eis-me aqui, Senhor. Eu creio em ti, Jesus. Firma-te sobre os teus pés, porque para isto te chamei, para te constituir obreiro e ministro da minha casa. Firma-te, se comprometa, que rasgue, que venha das suas entranhas essa sede de beber mais de Deus. Está aqui e aprender com esses professores que Deus levantou para te abençoar. Firma-te, avante. Nós aprendemos que o poder do Espírito muda a história de qualquer ser humano. Nós aprendemos nesse testemunho que o resultado de uma mudança de vida será um ministério frutífero e abençoado. E é esse ministério que as pessoas vão olhar para o líder e bater palma? Não. É um ministério em que a pessoa vai olhar para o líder e vai erguer a sua voz. Tudo que Paulo testemunhava, a igreja glorificava a Deus. A igreja glorificava a Deus. A igreja glorificava o Senhor da vida de Paulo. O líder tem que ter essa sabedoria de trazer um testemunho que glorifique a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aprendemos com esse grande evangelista, líder, poderoso na evangelização, que o testemunho de vida é uma estratégia gigantesca na mão do Espírito Santo. Seu testemunho de vida, meu irmão, tem sido usado para a glória de Deus? Um obreiro, ele contou para mim que saíram de 2 em 2, foram evangelizar numa igreja abençoada que a gente tem grande estima, e foram nos lares e bateram palma. Uma senhora observou de longe e disse:
O que é? Nós somos servos de Deus, queremos falar sobre a palavra do Senhor contigo, queremos conversar contigo sobre Jesus. Espera só um instantinho, não vou embora. Aí ela apareceu de novo, esperem, eu quero falar com vocês. E demorou. Lá vem essa senhora com uma vasilha e jogou água neles. Essa água estava fervendo. Vê se vocês não me incomodem mais. Jogou água fervendo nos irmãos. Eles não têm uma sequela sequer. E hoje eles são fervorosos e tem ministério, um deles já é pastor, servindo a Jesus lá em Suzano. Não tem um arranhão sequer. Sabe por quê? Porque Deus comissiona, Deus guarda, Deus abençoa, Deus nos sustenta pela sua mão e diz: tu és meu. Não tem um arranhão. A mulher ficou, ó, tempão, jogou água fervendo. Meu primo estava pregando ao ar livre e chegou um rapaz forte assim, parecia um guarda-roupa. Cala sua boca! Para de falar dessas coisas! Mandando ele calar a boca. Ele estendeu a mão e disse: que o Senhor te repreenda! Aquele moço desse tamanho, um guarda-roupa, desabou no chão. Pum! Manifestado espírito ruim. Ele continuou evangelizando e anunciando o Cristo vivo. Jesus foi glorificado, aqueles demônios foram repreendidos e ele continuou a evangelização. Em minha casa, eu tive a oportunidade de estar na igreja, primeiro na minha casa, e eu chegava e triste olhava ao meu lado e eu falava: poxa, aqui pode estar minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha outra irmã, meu pai, e eu ficava contando as cadeiras, aqui vai sentar fulano, ciclano, ciclano. Um dia cheguei em casa: vamos pai, vamos mãe, vamos para a igreja, vamos. Meu pai falou assim: eu mato e morro, mas não piso numa igreja de crente. Eu olhei para ele e falei: concordo contigo. O seu eu jamais eu gostaria que entrasse na igreja, mas o Severino vai entrar porque eu estou orando. Ele paralisou, meus irmãos. Isso é palavra de Deus, eu não tenho essa inteligência toda. Mas quando você lê Bíblia, você ora, jejua, Deus te honra. Sabe o que aconteceu? Todos foram para a igreja. Tem um detalhe: meu pai foi atropelado, esse lado aqui dele é afundado para dentro, em volta do cérebro dele tem sangue, ele foi aposentado como inválido, tido como doido. Quando o pastor ministrou o evangelho e disse: quem quer receber a Jesus, venha depressa, porque já deu horário. Ele ficou em pé e levantou as duas mãos. Aí eu fiquei como Moisés, falei: Jesus amado, tu faz milagre. Deus honra a tua oração. Crê nisso. Todos da minha casa servem a Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Creia nas Escrituras, meu irmão. Creia nessa palavra que você estuda. Creia nesses testemunhos de poder. A palavra de Deus é poder de Deus ao nosso coração. Vamos rápido, vou resumir. Aprendemos a partir do verso 22 que o líder, ele é perseverante e fiel. Nós vemos no verso 22 um destaque que Paulo afirma: mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grandes. Permaneço. A pessoa começa 1, 2, 3, aí volta. Sabe, aquele crente desnutrido, crente miojo, é lá, é cá, é mais lá, mais cá. Fica firme. O teu negócio é com Deus. O Senhor te chamou. Não se envergonhe do chamado. Fica firme. Sede fiel. Até amanhã? Não. Sede fiel até. E dar-te-ei a coroa. Deus é Deus de vitória. Mas o céu não é para qualquer um.
O céu é para pessoas especiais, amados do Deus vivo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Não é para qualquer um. Ser crente não é ser qualquer um, é ser especial, amado de Deus, para a glória de Deus. O que mais aprendemos? O líder sabe administrar conflitos e afrontas. Festo se levanta e diz: estás louco? Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. A partir do verso 24 ao 26. Não estou louco. As palavras que eu digo são verdadeiras e de bom senso. Saber administrar conflitos, meu irmão. Ter uma palavra com ponderação. Como diz aqui, olha, Provérbios. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Agir com sabedoria, porque você vai padecer perseguição, você vai ter afronta, você vai ter. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? E por último, o líder reconhece que a obra quem faz é Deus. Do verso 27 ao 29, Paulo ele finaliza no 29. Assim Deus permitisse. O rei Agripa responde uma questão de Paulo. Rei Agripa, bem sei que você... Rei Agripa, acredita nos profetas? Rei Agripa está diante de Festo, gentios, e está com os seus súditos e servos judeus. Se ele diz, não acredito nos profetas, os judeus se levantam contra ele. Se ele diz, eu acredito nos profetas, e Festo acabou de chamar Paulo de louco, ele fica mal perante Festo. Olha só, olha que detalhe interessante. O que ele faz? Ele é mó giraia. Você acha que em tão pouco tempo você conseguiria me convencer a tornar-me cristão? Paulo sábio, não só você, assim permitisse o Senhor, que todos quanto me ouvem, se tornassem como eu, olha, se tornassem como eu, menos estas algemas, ó rei, porque eu sou de Deus, eu sou de Deus. O líder reconhece que a obra quem faz é Deus. Meu irmão, assim como Paulo disse, eu criei, por isto falei, 2 Coríntios 4,13, esta e este deve ser o nosso proceder. Assim como Abraão falou, Senhor, eu sou caco, mas me atrevo a falar contigo. Fiquem de pé. Vamos orar? Fiquem em pé. Curve sua cabeça. Senhor, estudamos a tua palavra. Senhor, aprendemos que Paulo ele reconhecia que a capacidade dele vinha do alto, ele sabia do chamado de Deus. O Espírito Santo chamou, conforme Atos 13:2. O Espírito Santo deu uma ordem, o Espírito Santo comissionou. Ele sabia e ele tinha uma viva esperança na volta do Messias e do seu reino, uma viva esperança na promessa de ressurreição. Ele tinha um olhar, um alvo dele era o céu. Nós aprendemos através da vida desse líder poderoso evangelizador, que um líder tem que agir com sabedoria, tem que ter uma vida transparente, ele tem um alvo no seu coração, o seu testemunho é uma arma poderosa para ganhar almas, ele é obediente ao chamado de Deus, ele persevera e permanece fiel, ele sabe administrar os conflitos e as afrontas, e ele reconhece que quem deve receber todo o crédito e toda a honra e toda a glória é Deus, e ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir a Deus, por favor? Obrigado, meus irmãos.